Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Costa de Paiva no YouTube. Esse vídeo é um vídeo muito especial. Afinal de contas, no ano de 2020 nós oferecemos capacitação a professores e diretores da cidade de Santo Antônio de Pádua. Para 2021, a nossa proposta foi ser mais abrangente. Claro, nós continuamos abertos a diversas parcerias. Estamos fechando, inclusive, algumas, mas está em andamento um curso de capacitação aberto, livre. Esse curso está formatado de modo que as pessoas assistem a um vídeo previamente gravado sobre algumas tecnologias, algumas técnicas, alguns métodos, e depois tem momentos semanais de tira-dúvida. E esses momentos de tira-dúvida, eles são muito especiais para a gente. Porque, afinal de contas, ao contrário da maior parte da comunidade de tecnologia que tenta desenvolver soluções e entregar para a comunidade algo pronto, o nosso objetivo é construir com vocês. Os nossos projetos de pesquisa, todos têm envolvimento da comunidade, da graduação, do mestrado, alunos colaborando dentro do próprio curso e também de diversos cursos, para que a gente possa chegar a resultados cada vez melhores e contribuir de forma efetiva. Na última semana, em um de nossos encontros de capacitação, uma das pessoas apareceu com uma dúvida. E essa dúvida motivou o vídeo que nós vamos apresentar a partir de agora. Trata-se de um assunto muito prático, muito direto. Aqui nós não estamos para dar cursos de 30, 40 horas de algo que não seja economizador de tempo na sua vida e na sua rotina. Então, hoje, eu recebo o Francisco Oliveira, graduado em licenciatura em computação, mestre em ensino na Universidade Federal Fluminense. E agora ele trabalha com auxílio a trabalhos acadêmicos, produções de mídia, e ele trouxe um pouco do conhecimento dele de forma gratuita, de forma disponível, para que a gente possa ajudar a toda a comunidade da educação. Seja muito bem-vindo, Francisco. Obrigado, Daniel. Olá a todos que nos acompanham agora nesse vídeo. Assim como o Daniel disse, né, recentemente eu trabalho, sou formado em licenciatura de computação, mestre em ensino pela Universidade Federal Fluminense, e atualmente eu trabalho justamente dando esse auxílio, prestando essa ajuda a professores, a alunos, a comunidade acadêmica local, né, sou de Pádua, né, nascido, criado, e inclusive formei em Santo Antônio de Pádua, e nesse vídeo de hoje o Daniel me fez o convite de apresentar a vocês um conteúdo que praticamente ele é essencial para acadêmicos, professores, alunos, que é relacionado às apresentações, aos recursos tecnológicos voltados para apresentações multimídia, vídeos, imagens, slides, né? E hoje a gente está aqui usando essa tela que está sendo compartilhada, nós estamos apresentando para vocês um exemplo, né, de um slide em que ele foi feito recentemente e que, através dele, eu vou passar para vocês um pouco, né, da questão de configurações, de formatação, para que vocês aprendam e compreendam a manipular esse tipo de arquivo, a vocês mesmos, das suas casas, né, dos locais de trabalho, enfim, possam ser capazes de preparar e sintetizar um material de trabalho que seja eficiente, né, que seja compreensível, simples, mas, ao mesmo tempo, completo, né, para quem está assistindo a apresentação, para quem seja capaz de compreender o conteúdo que vocês estão passando. Essa ferramenta que eu estou utilizando agora, ela se encontra na plataforma OneDrive, ela é o PowerPoint gratuito, né, que a Windows, a Microsoft disponibiliza aí de forma gratuita, uma versão gratuita, e ela é uma versão mais nova, relacionada aos sistemas mais atuais, sistemas operacionais mais atuais do Windows, que é o Windows 10, né, e essas versões mais novas que estão saindo aí. Mas nada impede, claro, também, uma pessoa que use uma versão um pouco mais antiga, as funcionalidades, apesar de estarem em locais, às vezes, meio que distintos, a interface ser um pouco diferente, nada impede também do software mais antigo, da versão mais antiga, também apresentar essa funcionalidade. Aqui,
o primeiro slide que está sendo apresentado para vocês, trata-se de o slide de apresentação, o slide de título. O que é importante? Está logo de cara sendo apresentado e ter a atenção de vocês. O tamanho da fonte, que está sendo empregado ali no título, e também o layout, o design que vocês estão usando ao fundo. Por que isso é importante? Muitas das vezes, apresentações, aulas, exibições de algum projeto, seja qual for o ambiente, seja numa escola, numa reunião corporativa, numa empresa, as pessoas têm que ficarem muito atentas à composição dos elementos, formas, cores que são empregadas nessas mídias de apresentação. Aqui, como vocês podem ver, eu empreguei um fundo bem leve, tonalidade branca, né, apenas com um design bem simples, né, aplicado com um efeito ali translúcido, bem transparente ao fundo, para não comprometer a compreensão das pessoas com o texto, porque eu quero fazer com que as pessoas prestem atenção, em primeiro lugar, no texto que está sendo exibido ali. Então, o tema, né, estudo de questões contemporâneas acerca da inclusão didática e tecnologia no debate pedagógico. Aqui vocês podem ver que a fonte ela está num tamanho compreensível, pensando justamente na distância em que as pessoas podem estar dispersas no local de onde elas estiverem sendo telespectadoras dessa apresentação. Então, é uma fonte que ela garante que quem está à frente ou quem está atrás, ou no meio, qualquer ângulo que esteja no local, né, possa ter a possibilidade de compreender a princípio do que se trata o tema, do que se trata aquela apresentação ali, né, para que ela, logo de cara, comece a participar e compreender do que está sendo ressaltado ali. No segundo slide, apareceu, aqui é apresentado de forma não muito poluída. O que significa isso? Aqui são colocados poucos elementos, mas que, ao mesmo tempo, são essenciais para compor o início de uma apresentação. Por exemplo, aqui, a palavra introdução, ela está bem destacada, ela está sendo, aqui foi aplicada o efeito negrito sobre a palavra para destacar do que se trata, a introdução do tema, a introdução do que está sendo dito ali. Logo aqui, há uma caixa de texto em que, se você clicar em inserir, vai aparecer a opção dela para que você possa, além de outras funcionalidades, um novo slide, uma tabela, uma imagem, aqui do ladinho você encontra caixa de texto. Se você clicar nessa caixa de texto, é inserida um novo passo onde você pode escrever alguma coisa, um parágrafo, uma frase, uma palavra, uma legenda, enfim. Então, aqui, como vocês podem ver, escrito objetivo, embaixo foi colocado uma outra caixa de texto descrevendo o objetivo da apresentação. E, da mesma forma, a metodologia e a descrição dessa metodologia. Aqui é interessante, nessa figurinha aqui, porque aqui, como vocês podem ver, que essa figura está praticamente resumindo todo o escopo do que está sendo dito ali, seja em questão de objetivos ou questão de metodologia, né? Aqui está dizendo que o caminho que está sendo seguido por esse tema, como foi que se deu essa investigação, como foi que se deu esse estudo. Está escrito ali problemática, palavra-chave, busca, análise de tópicos, levantamento e, por fim, a redação. Essa pesquisa, como vocês podem perceber, foi de uma pesquisa, um estudo bibliográfico, né, que a pessoa faz uso de fichas literárias, leitura de artigos, teses, dissertações, enfim, para construir toda uma discussão em torno de um tema escolhido, de um problema posto a princípio, né, para que esse estudo seja feito. E esse tipo de figura, eu usei recursos simples, né? Se vocês irem aqui novamente em inserir, vocês vão aqui, que ele também vai ter algumas opções de que você possa inserir, além da caixa de texto, também algumas formas. O que significa essas formas? Justamente são essas, alguma caixa de legendas, alguns gráficos personalizados que você pode colocar também, por exemplo, esse círculozinho aqui, né? Uma espécie de fluxograma, acho que tem a opção aqui embaixo também, aqui também, sintetizado com uns gráficos interessantes de hierarquia, de linha do tempo, mais à frente vou mostrar para vocês também, a inserção, um exemplo em que eu usei justamente esse formato de linha de tempo, logo mais abaixo. Nessa aba de inserção, de inserir, vocês podem encontrar diversos elementos que vocês podem tirar proveito para edição,
para a construção de gráficos, elementos visuais que podem acrescentar na compreensão do tema que está sendo discutido e apresentado ali aos demais. Tem as opções de você inserir também diversas formas, né, que são retângulos, círculos, hexágonos, enfim. Né, aqui também incluso até a opção de uma caixa de texto mais compacta, não tem muita diferença com a que eu apresentei para vocês, mas de uma forma de facilitar também a usualidade do software em si. Aqui está apresentada uma opção de inserção de caixa de textos. Aqui, só vocês rolarem aqui para baixo, vocês vão ter um escopo imenso de formas em que vocês podem utilizar para a construção desses elementos. No terceiro slide, como vocês podem ver, aqui está sendo disposto um tema de um tópico, uma parte desse estudo, né, e embaixo os principais tópicos que está sendo dito dentro desse capítulo, dessa sessão, né, dependendo do arquivo que vocês estiverem apresentando. Então, como vocês podem ver aqui, está um tema bem destacado, de novo, sendo aplicado aqui o efeito do negrito, que é esse N bem grande aqui, né, dentro de uma caixa de texto, e logo abaixo está sendo usado tópicos, né, em sequência, de forma a ajudar quem está apresentando a organizar ideias, organizar o seu discurso da forma mais simples possível para a compreensão de quem está assistindo e também para que quem está assistindo a apresentação não fique aquela coisa tão cansativa para quem está vendo. Muitos elementos, muitos textos, coisas colocadas dentro do slide, pode, a princípio, cansar e fazer com que a pessoa que está assistindo perder completamente o interesse. Né? Às vezes, qualquer distração, dependendo da situação ali, né, num trabalho, numa aula, às vezes é muito fácil a pessoa perder a atenção. Então, uma das estratégias para que possa se evitar isso, não totalmente, é claro, mas um recurso que seja viável para, dependendo do momento que estiver sendo discutido ali, algum tópico, um assunto, alguma parte importante do tema, para impedir que essa pessoa perca a sua atenção, uma estratégia muito usual é essa, né? Colocar apenas o tema e logo embaixo alguns tópicos mais de relevância, alguns tópicos mais importantes sobre aquilo. Como vocês podem ver, eu estou seguindo aqui no fundo de cada slide uma dinâmica bem simples, alguns elementos estão diferentes, deixa eu voltar aqui no primeiro, então um layout distinto do segundo, porém mantendo sempre aquela leveza, né, para não impedir que quem está lendo ou quem está assistindo possa compreender aquilo que está escrito. É uma coisa bem discreta, aqui no caso eu priorizei a cor branca, né, e contraste com um tom de cinza na fonte. Francisco, vamos aproveitar e comentar duas coisas aqui que são relevantes. A primeira das coisas é a predominância do branco. Então, os slides não estão sobrecarregados, não tem um monte de cor confundindo o usuário, confundindo nem quem está apresentando, nem quem está assistindo. E, segundo, é importante dar uma olhada na luz do ambiente que esse slide vai ser apresentado, para que esse branco não seja muito claro, muito brilhante. Então, você pode tanto substituir esse branco por alguma coisa um pouco mais pastel, se você não quiser tanto brilho, quanto você pode, inclusive, inverter frente e fundo, colocar fundo mais escuro, letra mais clara. Eu não tenho um direcionamento que seja o melhor para todas as situações. Eu conheço alguns livros, alguns autores que falam sobre determinados formatos, layouts, padrões de cor, mas eu prefiro que a gente utilize a luz ambiente como parâmetro, porque, afinal de contas, se tiver algo muito escuro, o aluno vai ficar cansado, vai ter que forçar muito para enxergar, e se tiver algo muito claro, ele vai se sentir agredido. Então, tomem cuidado com essa predominância. Agora, é importante que o slide esteja o mais clean, o mais limpo possível. E é isso que o Francisco está fazendo. Uma terceira coisa é que, quando você falou, eu acabei não comentando. Como é que a gente define qual o tamanho da letra? Olhando para frente da sala. Coloca o slide para exibir, vai na última cadeira da sala, senta lá
e garante que o seu último aluno, a última pessoa da audiência está assistindo bem. Aqui Ótimo. a gente está fazendo uma demonstração para vocês, por isso o slide está com fontes específicas. Ok? Mas, no caso de sala de aula, coloquem a fonte. Antes de começar a aula, vai no fundo de uma sala similar à que você vai apresentar e confirme que todo mundo vai estar lendo todas as informações que estão nos seus slides. Ok? Isso é muito importante. Isso aí. E aproveitando isso que o Daniel disse, aqui pode ser apresentado um outro recurso que vocês têm justamente para tratar desse problema. Né? Aqui, de forma bem simples, logo de cara, o software, o aplicativo, ele já apresenta para você a opção de aumentar o tamanho da fonte e diminuir também. Aqui do lado do N de negrito. E do lado também tem a opção de você também conseguir alterar a cor da fonte. Que dependendo do fundo, como o Daniel falou, né? Do fundo que você estiver usando, quanto mais contraste haver entre fundo e a cor da fonte, melhor. Porque o ideal é que seja a fonte a mais destacada. Mas, às vezes, dependendo do contraste da cor que você usa, pode atrapalhar até os dois. E tirar até mesmo a atenção da pessoa. Novamente, tirar a atenção ou o interesse da pessoa para quem está assistindo ali a sua apresentação. O quarto slide também segue a mesma lógica, né? Quanto mais simplista, mais simples for em questão de textos, elementos que estiverem dispostos ali, melhor, né? Tanto para quem está apresentando, tanto para quem está assistindo. Nesse quinto slide, aqui, como eu coloquei para vocês lá na questão da inserção de formas, só relembrando aqui, você vai inserir e tem alguns elementos em que ele vai oferecer a você que você pode utilizar, que são esses gráficos aqui. E aqui eu usei o exemplo da linha do tempo. Eu inseri uma espécie de linha do tempo para passar para vocês de que, por exemplo, aqui o tema está Historiografia da Inclusão Escolar no Brasil Contemporâneo. É uma linha de tempo de fatos, né, históricos registrados por estudos, especialistas, em que eles ressaltam como que se deu a inclusão da educação brasileira dentro desse escopo de inclusão, dentro desse tema inclusão. Quando começou essa discussão de inclusão escolar, de exclusão, de inclusão de pessoas que, porventura, são portadoras de deficiências, né, pessoas que são as condições que a criança tem também de ser subdotadas, também ser tratadas na escola. Então, quando foi que esses temas surgiram? Então, eu coloquei aqui, né, como vocês podem ver, a sucessão de alguns tópicos importantes para a história dessa inclusão escolar. Né, começa em 1990, né, aí deu um salto para 1994, 96, 98, e nos anos 2000 adiante, né, até a época que estamos agora, o ano que estamos presenciando agora. Uma coisa muito importante, que vale a pena também ressaltar, né, Daniel, de que sempre que você for usar, dependendo uma figura, algum gráfico, alguma coisa que você esteja usando de um terceiro, ou mesmo, né, que você sintetize baseado em dados de algum terceiro, é sempre importante colocar uma fonte nas imagens. Você, por exemplo, aqui está um exemplo de que autoria própria e o ano que ela foi feita, né, 2020. Porém, se caso eu tivesse extraído essa figura, esse quadro, de algum artigo, de algum pesquisador, de algum estudioso da área em questão, e eu quisesse usar de exemplo, é sempre importante lembrar de que é preciso referenciar, né, esse estudo, esse autor, lá embaixo. E como vocês podem ver, está bem grande aqui, o tema do slide, o tópico que está sendo discutido, e logo abaixo, o uso da linha do tempo, para ajudar na compreensão do tema, do que está sendo debatido ali por esse tópico. Francisco, você comentou de uma dica aí, que é um truque que eu considero bem relevante, bem útil para a galera, que é a caixa de texto. Muita gente tenta inserir aqueles textos grandes no slide, que vem por padrão, de um slide com título e corpo de texto. Isso. Essa caixa de texto, que é muito interessante porque você consegue mover essa caixa e formatar ela com tamanho de letra, tipo de letra, ajustando ela para a posição do seu slide. Então, por exemplo, se você tem uma referência de 2, 3 linhas,
Você não quer que essa referência tenha o mesmo alinhamento do corpo do slide, você não quer que tenha a mesma fonte do corpo do slide, o mesmo tamanho. Isso. Aí você, às vezes, tem certa dificuldade para fazer isso. Com a caixa de texto, dá para fazer isso bem simples, bem direto. Com certeza. Assim como o Daniel colocou, né? Por exemplo, tomando de exemplo desse título aqui, nós temos a opção de dentro dessa caixa de texto, criar toda uma configuração ali para ajudar na compreensão ou no destaque a esse tema. Por exemplo, além do negrito, nós temos aqui também algumas opções em que o software apresenta para a mudança, né, da fonte. Aqui, no caso, está em Arial, né, que é uma das fontes padrões, geralmente usadas em apresentações. Mas, junto com ela, existe a Times também, algumas fontes padrões que são usadas. Aqui, logo abaixo, vem o tamanho da fonte, que é o tamanho 20, e logo abaixo também nós temos a opção de usar o itálico, né, que é aquela letra mais deitadinha, tem um sublinhado, que é destacar alguma parte, algum trecho, alguma palavra que seja, né, e outros efeitos, assim como o realce também, né, que é aquele destaque, que o tipo que você passa um marcador de texto, né, em cima da fonte, para destacar uma parte em específico. Francisco, volta ali, só comentar uma coisa com a galera. Pessoal, é o seguinte, não precisa redigitar o texto todo, se por acaso você estava digitando e aquela tecla das maiúsculas estava travada. Tem ali, ó, alterar maiúsculas e minúsculas. Basta isso aqui, ó. o texto, ir na caixa de alterar e mudar para qualquer um desses modos aí. Você não precisa redigitar o texto. Eu vejo muita gente redigitando o texto e gastando tempo com isso. Tá? Tem, inclusive, a página no Word para fazer isso, no PowerPoint para fazer isso. Normalmente é Shift mais F3. Isso. Aí depois e contem para a gente nos comentários o que vocês acharam. Para mim, ajuda demais. Aproveitando que você ressaltou isso, eu já conheci alguns professores de matemática, na área de física até, que eles sempre tiveram aquela pergunta assim, eu quero digitar uma fórmula, só que eu não consigo fazer de jeito nenhum aquele 2 ficar como símbolo de potenciação lá em cima, né, ou embaixo, no caso de outra fórmula em específico, de algum cálculo que está sendo apresentado ali. Aí, pessoal, tem essa opção aqui, ó, subscrito e sobrescrito. Você vai, por exemplo, numa letrinha específica, vamos colocar aqui, digitei um 2. Vamos imaginar que esse título aqui seja uma fórmula aritmética, uma fórmula matemática. Se eu selecionar esse 2 e ir nessa opção sobrescrito, ele automaticamente vai fazer um símbolozinho ali de potência, né? Ali está a historiografia, a potenciação 2, né? Então, isso é... Oi? Francisco, isso aí é muito usado também para nota de rodapé. Então, por exemplo... Também. Você está dando uma aula, colocou essa histografia aqui no título. Não quer explicar isso detalhadamente, mas quer que o aluno, se tiver dúvida, dê uma olhada. Você coloca lá um número, coloca aqui embaixo uma caixinha de texto com a explicação. Isso aí. Isso, inclusive, é muito interessante para o professor que utiliza o slide nessa edição da disciplina e no próximo ano vai usar de novo. No outro ano vai usar de novo para outra turma. Então, evita você esquecer os detalhes do significado de alguns termos que, porventura, você usa em aulas específicas. Coloca lá uma notinha de rodapé que vai te ajudar para caramba. Isso aí, com certeza. Com certeza. Então, aqui no próximo slide, foi usado também o mesmo recurso, né? Um recurso visual, um recurso gráfico. Particularmente falando, sempre quando eu vou montar alguma apresentação, seja para mim ou para alguma outra pessoa, algum professor, algum aluno que me procure, solicitando esse tipo de auxílio, esse tipo de consultoria, eu sempre gosto de priorizar o uso gráfico, o uso de figuras, de tabelas, gráficos. Por quê? Quando você faz muito uso de textos, isso para quem está lendo, né, a pessoa pode, às vezes, nem ler, né, apenas está prestando atenção naquilo que você está falando, mas quando ela começa a olhar para aquele slide que está cheio de texto, só parágrafo, título, parágrafo, título, parágrafo, título, parágrafo, isso pode ser muito cansativo, né? Isso pode cansar a pessoa e, mais uma vez, fazer com que ela se disperse,
saia completamente ali da zona de atenção naquilo que você está falando. Então, por que eu gosto de usar muito elementos visuais? Porque a mudança de forma, ela a princípio chama a atenção de quem está vendo. Aqui, por exemplo, como vocês podem ver, essa linha do tempo aqui, ela está com umas linhas referenciais mais curtinhas. Ela está num formato específico. Quando eu chego na segunda, o formato dela altera. Então, para quem está assistindo, às vezes a linha do tempo anterior, e por alguma razão perdeu a atenção, ou deixou de prestar atenção, e quando a pessoa muda do slide para o outro, por exemplo, pula do 5 e vai para o 6, ela automaticamente tem a sua atenção novamente focada naquilo, por uma mudança de forma, por uma percepção diferente daquilo que está sendo impresso ali na frente dela. Né? Quer comentar alguma coisa a respeito disso, Daniel? Eu acho que é legal, inclusive em relação à parte de abranger uma quantidade maior de alunos. Por exemplo, Isso. se você coloca apenas texto, o aluno está tendo acesso visual, auditivo, eventualmente motor, porque ele está copiando alguma coisa. Se você coloca imagem, além de te dar mais liberdade para explicar, então, com uma imagem dessa, eu posso focar determinado período, eu posso focar determinado acontecimento e falar do desdobramento. E isso faz com que o aluno, ao ver, ao se lembrar de uma linha do tempo, ele facilmente associe àquele conteúdo que foi explicado. Exatamente. Tem alunos que vão ter muito mais facilidade para aprender, para armazenar e para se lembrar daquilo que foi falado. Vai ter aluno que tem mais facilidade para o visual, vai ter aluno que tem mais facilidade para o imagético. E é importante também, como professor, já que é uma profissão que a gente tem que lidar com salas de 20, 30, 40, 50 alunos ou mais até, que a gente tenha métodos diversificados para esse aluno poder participar, entender, e todos os alunos conseguirem entender e acompanhar o conteúdo em alguma medida. Isso aí, com certeza. Então, aqui no final do slide 7 também é a mesma concepção, a mesma regra que foram usados nos slides 3 e 4. E aqui, ao final, geralmente referências dentro de uma apresentação, elas são opcionais. Só que a maioria dos professores, né, e é uma coisa que eu gosto também, eu particularmente prefiro colocar sempre referências do que está sendo falado ali, dos textos, enfim, das figuras. Por ser uma questão opcional, as pessoas quase não se atentam muito a isso, né? Mas eu, particularmente, prefiro, sempre coloco referências, gosto de colocar referências dos textos que eu utilizo nos slides, nas imagens, enfim. Então, é sempre importante lembrar que, por ser uma quantidade muito grande, às vezes, de referências, é sempre bom você usar algumas estratégias simples. Por exemplo, a divisão de colunas, né? Para você não ter que usar muito slide. Por exemplo, slide... a partir daqui, né? Número 8, usar também 9, 10, 11, só para referências, é uma estratégia muito legal você particionar isso e colocar elas em colunas, né? Sempre, claro, em destaque o tópico e o conteúdo, usando também do recurso caixa de texto, colocar as suas referências que foram utilizadas. Da mesma forma, também aqui embaixo, o slide 9 também traz esse mesmo layout, esse mesmo padrão. Uma pergunta que, logo no início, né, antes do vídeo, que eu e o Daniel chegamos a discutir, é a questão justamente a mudança dos designs, né, dos efeitos que são empregados dentro do slide, ali, né, a alternância do design em si. Aqui, de forma bem simples também, o PowerPoint ele apresenta essa aba aqui, Design, em que ele traz opções de alguns fundos, de alguns designs de slides já pré-definidos, e que ele traz mesmo como opção. Aqui vocês podem ver que é um escopo até grande de diferentes designs, e que ele apresenta aqui, e que ele prega. Por exemplo, tem um design mais simples, né? Tem um mais elaborado, um que usa cores mais fechadas, cores mais contrastadas ali, seja fundo de fonte, né? Aqui, esse aqui também, que ele tem uma cor bem forte de fundo, né? E tem o padrão, ele te dá a opção de padrão, que é o tema, ele chama de tema do Office, e te dá as opções mais
elaborados de cores. Deixa eu só aplicar aqui com um de exemplo. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar esse de cor vermelha. Vamos ver se ele vai gerar. Está carregando. Aqui, como vocês podem ver, ele gera uma espécie de prévia de como vai ficar cada slide, cada tópico que está sendo ali descrito. Aí ele deu uma sugestão de como ficaria um título, um tema, né? Por exemplo, o próximo slide, ele já está apresentando como é que ficaria o tamanho da fonte, as cores das fontes, do texto do próximo slide, né? Aqui está dando uma sugestão do uso de uma caixa de texto mais elaborada, com efeito, de uma forma, né? Logo aqui abaixo também, um layout diferente, como você pode empregar. Caso você queira usar texto e figura dentro de um mesmo slide, ele te dá já uma opção de um design, de um layout que você pode colocar, caso esse seja a sua intenção, de usar um texto, uma legenda, junto com um parágrafo, com uma frase em específico. E daí adiante. E logo abaixo também dá mais opções de você escolher um outro layout, né? Caso seja do seu agrado. Você pode perceber também que quando a gente clica ali, ele logo altera também a fonte que está sendo descrita. Por quê? Porque esses modelos pré-definidos, ele já vem com uma configuração específica de cores de fontes, do formato delas, do tamanho, né, o dimensionamento delas também, né, e isso, a princípio, pode facilitar, né, para o professor, né, mas também, em alguns casos, sempre ficar atento a isso, porque às vezes atrapalha. Pode ficar também um elemento muito bagunçado, um slide com muita informação ali, e isso acaba prejudicando também para quem está usando. Deixa eu só fazer uma operação novamente aqui, passar para o formato anterior. Algumas pessoas, não são todas, mas algumas pessoas elas têm muita preferência também, às vezes, de usar algum efeito específico dentro das apresentações. Eu acho válido, né, às vezes, mostrar que é interessante apresentar essa funcionalidade, porque, às vezes, o movimento de transição pode ajudar justamente também, de novo, no quesito de atenção. Né? Por exemplo, uma animação de alguma figura, de algum gráfico que você coloque ali. Né? Por exemplo, a gente vem aqui nas opções de transições, aqui ele vai te dar a opção de empregar nenhum, ou também algumas opções que você pode acrescentar. Esmaecer, empurrão, apagar, recortar. Deixa eu só clicar aqui. Eu vou fazer com que essa apresentação... Do slide aonde? 2. A imagem do slide 2? Isso. Ótimo. E aí, só comentar uma coisa, pessoal. Não tem uma regra, tá? Em relação a essas transições aí, é pela importância na assimilação do conteúdo. Então, por exemplo, se você primeiro falar do objetivo, depois da metodologia, você pode criar transição para isso. Tomem cuidado com a mudança de versão do sistema que você está utilizando. Ótimo. De uma versão para outra, com certeza, essas animações, essas transições podem gerar algum problema, algum defeito, algum detalhe de formatação. Mas se você tem garantia de que vai criar o PowerPoint no seu computador, na mesma versão que vai usar para dar aula, fica à vontade, usa, porque é um recurso interessante e importante para caramba. Isso. Alguns professores mesmo me procuram, às vezes, reclamando de que eles empregaram esse efeito, né, de transições, porém, quando eles forem usar, por exemplo, eles usam o computador da escola, e no computador da escola, às vezes, tem um software, um sistema operacional diferente daquele que ele usa em casa, no seu computador pessoal. Por exemplo, um clássico, a pessoa está editando no Windows, faz essa transição, todos esses efeitos, todos os slides, e quando vai apresentar, usa aquele BR Office, que justamente é usado, às vezes, no Linux, que é um sistema operacional bem comum em escolas, instituições. Alguns efeitos com Windows pode apresentar, não está disponível no pacote de funcionalidades do BR Office. Então, a pessoa pode perceber, não está funcionando esse efeito, não está funcionando, tal transição, eu coloquei lá, tudo bonitinho. É justamente por causa disso, né? Porque, às vezes, a funcionalidade que tem disponível dentro do pacote Office, do Windows, ele não está disponível na plataforma do Linux, né, do sistema operacional Linux, ou no aplicativo, o BR Office, né, que
o editor de slides ali desse pacote. Pensando nessa questão, é que a gente está falando primeiro do PowerPoint online, e aí depois a gente vai comentar um pouco sobre a versão do Google, que é do PowerPoint também, do Google Apresentações. Tá? Lembrando, são versões online. Se você quiser imprimir, exportar ela em PDF, você consegue. Essas animações e transições não vão no PDF, tá? Vai o slide chapado, mas dá para utilizar. E dá, inclusive, para exportar em formato para PowerPoint e formato para essas versões alternativas que o próprio Francisco comentou das escolas. Isso aí. Bom você ter dito, Daniel, que lembrou até uma coisa interessante. Ao final do seu projeto, quando você acabou de sintetizar ali todo o seu slide, toda a sua apresentação, aqui na sua opção Arquivo, ele justamente já traz para você essas possibilidades, né? Que, por exemplo, um novo, ou abrir, ou algumas funcionalidades de salvar como. Aqui, quando você clica em salvar como, é justamente aquilo que o Daniel ressaltou, né? Por exemplo, aqui, baixar com o PDF, que ele vai ficar aquela coisa estática, documento estático, sem nenhum efeito nenhum, porém preservando os textos, imagens, aquilo que você colocou ali, né? Baixar em ODP é um formato que, geralmente, por exemplo, quando eu estou editando no Windows 10 e, às vezes, não pega para aquela versão mais antiga do Windows, que está instalada numa máquina da escola ou da empresa, tem essa opção ODP, que eu acredito que ele vai tirar algumas funcionalidades que você colocou ali, algumas transições e efeitos, porém, ele não vai alterar o formato, a extensão do arquivo. Essa parte aqui, o salvar como, que o Francisco acessou pelos 3 pontos, você tem salvar como uma cópia online. Então, por exemplo, fiz um slide, um PowerPoint, gostei daquele padrão que eu estou utilizando ali, quero mudar os textos e as imagens. Salvo uma cópia. Renomear o arquivo. Baixar uma cópia significa que estou trabalhando em casa ou estou trabalhando na escola, fiz uma apresentação, mas eu quero levar para usar no meu computador de casa ou no computador da escola. Pego no pendrive ou mando por e-mail e aí eu preciso baixar uma cópia no meu computador. Qual é a questão importante em relação ao online? Você só consegue acessar se você estiver numa conexão de internet. Isso aí. Se clicar em determinada funcionalidade ali e a internet oscilar, vai demorar para responder. E isso você não quer na sua aula que está acontecendo. Então, ou você pode baixar como PDF, que aí abre em qualquer leitor de PDF, mas não vai ter as animações e transições. Ou você pode baixar como ADP, que é para OpenOffice. O próprio PowerPoint vai abrir esse arquivo, mas pode abrir com alguma diferença de fonte, alguma diferença de posição. E você pode ainda baixar como imagem e abrir slide por slide em cada uma das imagens. Se você quiser disponibilizar um slide só para os seus alunos, porque isso é relevante para estudar, ou colocar isso num Dropbox ou no Google Drive, tá? Você consegue baixar a sua apresentação como imagens. Isso é legal pra caramba. Isso aí. Fiquem bem atentos a essas possibilidades, porque elas certamente vão ajudar vocês pra caramba. E aqui, nessa opção de baixar imagens, ele já ressalta, né, de que um slide, cada um desses slides, cada um desses quadros serão salvos em uma imagem diferente. Por exemplo, eu tenho uma imagem, um gráfico, uma coisa interessante que eu usei num slide e quero usar nesse e outro. Então, ele já facilita para você esse trabalho. Ele vai gerar para você uma imagem daquele quadro, daquele frame, daquele slide ali, e você pode pegar, copiar e colar nesse novo slide que você quiser apresentar, utilizando na sua aula. Deixa eu colocar aqui, Daniel, um formato apresentação, na função apresentar, para mostrar. Deixa eu ver aqui se vai funcionar. Isso. Aqui, como vocês podem ver, a primeira coisa que aparece é o título, né, que estava sendo apresentado ali. Aqui está com uma transição simples, né, ela está aquela transição sem efeito, ó. Vou voltar aqui. Título, passou. Vocês podem ver que a imagem, quando ela surge, ela está com um efeito, aquele efeito de rolamento, né? Então,
cliquei para passar de um slide para o outro, na hora que eu avanço, ela automaticamente ela faz aparecer a figura como um suporte do que está sendo explicado ali. Em seguida, de forma estática também, passa para o próximo slide, o outro, e quando aparece aqui também o próximo, aqui no caso a linha do tempo ela não tem nenhuma, não está com nenhum efeito, né, sobre ela, né? Ela logo aparece de cara. Mas caso você quisesse também pregar algum efeito específico nessas legendas, nessas palavrinhas menores, ou no título, ou dos numerozinhos que estão aqui em destaque, também cada bolinha dessa linha do tempo, você também da mesma forma poderia fazer. E para fazer isso, de uma forma, acho que interessante, a gente coloquei aqui para explicar. Aqui eu seleciono a imagem pronta, uma imagem, um quadro que foi feito, um esquemazinho que foi feito ali, né? E venho aqui, eu posso alterar a duração em que esse efeito vai acontecer, né? O intervalo que ele vai demorar para surgir. Aqui tem o efeito de opções. Pode ser a opção em suave, ele vai aparecer em suave, ou vai aparecer com um destaque em preto. Aí vai da sua opção. Por exemplo, se eu clicar aqui... Oi? Para o pessoal entender, o suave é como se ele estivesse desenrolando. Isso. Tem a imagem chapada e ela aparece. Mas, de novo, isso. Para vocês escolherem o que é mais adequado, o que é mais interessante para vocês. Tá? Claro, isso. Não fiquem abusando de animações, porque o objetivo da animação é chamar a atenção para algo específico. Não isso aí. E aparece de um lado. Tá? Senão, isso acaba confundindo mais do que ajudando. Isso aí, como o Daniel falou, né? Aqui, por exemplo, nesse slide específico, a animação que está sendo feita aqui é sobre a figura. Eu não coloquei animação nenhuma em título ou texto, que, assim como o Daniel falou, que isso pode atrapalhar até, né? Para quem está assistindo e para quem está apresentando. Você colocar um efeitozinho só para você chamar atenção para alguma coisa, por exemplo, a intenção aqui é chamar atenção para esse gráficozinho aqui, para esse esquema que foi montado. Né? Então, o movimento pode auxiliar. Por exemplo, apareceu o slide e em seguida, daí esse efeito aparece a figura. Então, a atenção da pessoa vai para a figura. Aí você já aproveita essa atenção dela que está presa ali, ou você pode começar a partir dessa figura, explicando essa figura, e depois passar para os parágrafos, né, para a explicação de cada tópico em específico. Aí, depois que você selecionar essa figura, você pode também escolher o tipo de animação que você quer, por exemplo, apagar, dividir, cada uma delas vai ter um efeito diferente sobre o elemento selecionado. Aqui, selecionei. Aqui ele está esmaecer. Está marcado esmaecer. Agora, coloca aqueles 3 pontinhos, por gentileza. Do lado da duração. Vocês ainda podem aplicar a todos os slides a mesma transição. Isso. E eu acredito que pelo reloginho ali dê para colocar um clique, não? Por exemplo, você colocando aqui embaixo, você altera o tempo que ele vai utilizar, né? Isso, mas não dá para colocar um clique, não? Pelo relógio? De transição. Essa versão online, Daniel, eu acredito que eu que tenha essa opção. Mas aqui ele está oferecendo a opção numérica, apenas para você colocar um time. Sim. Eu imagino que pelo reloginho para colocar o clique. Isso, é bom você ter comentado isso, porque os professores, a princípio, alunos, a pessoa que estiver utilizando, pode sentir essa diferença, de que às vezes tem alguns recursos disponíveis na versão software mesmo, salva no computador, na máquina, né, licenciada, vamos colocar assim, e também tem uma diferença também na versão online, que às vezes a versão online pode apresentar alguns recursos limitados em relação a essa comparação. Né? Então, por exemplo, aqui eu acredito que seja uma das limitações da versão online, que ele só deixa mesmo manipular o tempo de time. Eu acho que ele não coloca nem nessa opção de clique, após o clique, né? Ou então está em animações, assim, né? Ou pode estar em animações. Vamos ver aqui, no caso das transições, se a gente selecionar essa parte de animações... Clica na imagem de novo, vamos ver se... Selecionamos aqui. Aqui, no caso, está apagar, nenhum aparecer, né? Opções de efeitos.
né? Aqui você pode manipular também o sentido que a animação vai acontecer, por exemplo, da parte inferior. A imagem vai surgir de baixo para cima, né? Da esquerda, da direita ou para cima. Aqui aparece um zerozinho. Aqui, essa opção, esse slide ele foi feito na versão PC instalada, a versão instalada do software, e ele dá essa opção de zero, que, por exemplo, você fez a transição para o próximo slide, automaticamente o efeito acontece. A imagem aparece sozinha, a imagem surge automaticamente. Mas, aparentemente, essa versão online, ela tem essa limitação, ela não oferece essa opção. Na versão offline, na versão que você compra a licença, instala no computador, em geral, esses movimentos de animação e transição, você pode escolher se, ao mudar o slide, a animação já aparece, a transição já acontece, ou se você clicar para ir aparecendo um tópico depois do outro, uma imagem depois da outra e coisas do tipo. Eu costumo não depender da tecnologia. Então, como que eu faço a animação de uma imagem dessa? Faz favor para mim, Francisco, copia e cola esse slide 2. Apaga a imagem no primeiro. Agora no 2. Aqui, apagar, né? Isso, apaga ela. Pronto. Ele acabou colando 2 vezes, eu acho. Deixa eu... Pessoal, essa oscilação é normal de internet, tá? Só para vocês entenderem. O que a gente acabou de fazer? Uma animação de slide sem depender de versão do PowerPoint, sem depender do PDF, da imagem, nada disso. Coloca ela em modo apresentação para o pessoal ver. Pessoal, então olha só. Slide de capa. Passa para o slide de transição, por favor. Ok. Slide de introdução só com os textos. Isso. E agora é o slide 3, mas na verdade ele é exatamente igual ao slide 2, mas com a imagem aqui embaixo. Isso aí. E aí a gente não depende mais da transição. Ok? Então, assim, é importante vocês darem uma olhada, porque, é claro, a gente está muito ciente das limitações que vocês têm em quantidade de máquinas, em qualidade de máquinas, em recurso para comprar o software. E a gente precisa instrumentar vocês de modo que vocês consigam tirar proveito da tecnologia, mas que tenha o mínimo possível de imprevistos. Já falei isso em vários outros vídeos aqui do canal. Toda vez que a gente inclui qualquer coisa nova no ambiente, a gente traz também uma mochila muito cheia de imprevistos novos. Então, fiquem atentos. Se previnam para esses imprevistos novos. Esse é um deles, a animação que pode não acontecer, dependendo da versão do slide que você está usando. Correto. Esse exemplo aqui é da linha do tempo, que já foi mostrado para vocês, né? Se caso vocês quiserem pregar essa mesma animação, esses mesmos efeitos também, né? É uma questão de você selecionar o elemento, por exemplo, pega uma caixa de texto, deixa eu pegar o título aqui, né? Pegou o título, né? Ou você prefere também aplicar uma transição, ou você pode também aplicar sobre ele alguma animação específica, né? Selecionar a opção aqui. Aqui no caso selecionado aparecer. Deixa eu ver se aparecem outras opções aqui. Por exemplo, esmaecer, tem a opção de surgir, dividir, apagar, são diversos efeitos que ele dá a você. Efeitos de ênfase, né? Efeitos de saída do texto. São muitas opções interessantes em que a gente pode recorrer aqui dentro. Então, pessoal, apresentando todo esse escopo de ferramentas em que nesse vídeo a gente apresentou, você vê que com esses passos é possível montar uma apresentação interessante, uma apresentação legal, em que reúna
elementos visuais, textos, tópicos, diferentes formas, e que atentam à necessidade de manter a atenção do público e, ao mesmo tempo, manter a qualidade da construção do seu discurso, da sua oratória, para você passar aquele conteúdo. Uma coisa importante, Francisco, quando você está utilizando as transições e animações, elas não vão ficar visíveis quando você muda de slide no modo aqui, que é esse que você está mostrando, que é o modo de edição. Elas isso. Quando você estiver em modo tela cheia, em modo apresentação de slides. Vamos agora passar, então, a mostrar um pouquinho de como é que funciona no Google Apresentações. Primeira das coisas, entrei no Gmail. Tá? Entrei com a minha conta no Gmail, a conta do Tech Grupo. Cliquei lá naqueles 9 pontinhos. Lá embaixo tem documentos, planilhas e apresentações. Quando a gente clica no apresentações, ele vai abrir essa tela aqui. Nessa tela, a gente tem aqui na parte de baixo todas as apresentações que foram criadas por mim, por esse usuário, ou que foram compartilhadas com esse usuário. E aqui embaixo tem uma galeria, aqui em cima, né, tem uma galeria de modelos e um slide em branco. Já deixei carregado o slide em branco, tá? Para a gente não depender muito de internet. Slide padrão. Simples. Qualquer pessoa que já criou um slide sabe como é que funciona. Esse aqui é o slide de capa. Inserir imagem, caixa de texto, um áudio, um vídeo, uma forma, uma tabela, um gráfico, um diagrama. Reparem que muda o nome do PowerPoint para o Google Apresentações, mas a maior parte dos recursos está presente nos dois. E está presente no Office, que é offline, e que é pago, e que é caro pra caramba. Então, claro, se você tem acesso, se você consegue comprar, compre. Se você quer usar uma versão alternativa de LibreOffice, OpenOffice, BROffice ou alguma versão alternativa, ok. Certamente, a versão que está instalada na escola pública é a versão autorizada para todas as pessoas terem nos seus computadores. Criei aqui esse primeiro, vou criar um novo slide. Então, agora eu já tenho um formato diferente. Aqui meu slide de título, aqui meu slide de texto. Vou chamar aqui de título, nome do apresentador. Subtítulo. Colocar tudo em caixa alta, né? Texto 1, texto 2, texto 3. Eu achei muito pequenas essas letras. Quero mudar. Como é que você faz? Formatar, texto, tamanho, aumentar tamanho. O que está escrito aqui do lado? Atalho. Se eu apertar Ctrl mais Shift mais o símbolo ponto, eu vou aumentar o tamanho da letra. Daniel, eu preciso decorar, eu preciso saber esses atalhos? Não. Mas quanto mais você usa aquela funcionalidade, mais prático é para você saber o atalho. Ctrl V, por exemplo, que é para negrito, é o Ctrl Bold, que é negrito em inglês. Então, se o idioma padrão é português, ele pode utilizar atalhos Ctrl N. Se o idioma padrão é inglês, Ctrl Bold. E o que vai ser o Ctrl N? Novo. Ctrl O, Open, abrir. Então, assim, não precisa se preocupar muito com esses atalhos, mas à medida que você for utilizando, você vai aprendendo, você vai decorando. Ctrl Shift, ponto, eu aumento a letra. Então, vamos lá. Ctrl Shift, ponto. Estou aumentando a letra. Repararam que eu não mexi no padrão do slide? Vamos fazer umas brincadeiras, então, e vamos mexer no padrão do slide. Caixa de texto,
Daniel. Ctrl Shift ponto. Vou aumentar esse nome Daniel aqui. Isso. Agora vamos para o próximo slide. Vamos inserir uma caixa de texto. YouTube. Ajustar o tamanho da caixa de texto. Aumentar o tamanho dela. Ctrl Shift ponto. Beleza. Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês uma coisa que tem ali do lado. Estão vendo aqui do lado? Temas. Vamos fechar. Vamos entrar de novo. Slide. Alterar plano de fundo. Posso escolher uma imagem que está no meu computador. Posso tirar uma foto agora. Posso carregar uma imagem direto da internet. Posso pegar no Google Fotos, no Drive ou pesquisar. Então, não precisa separar todo o material para criar o PowerPoint. Claro, se você já tiver o material separado, perfeito, vai ser mais rápido, mas não precisa. Redefinir o tema, que eu posso escolher o nome do tema que eu estou criando. Beleza. Então, vamos lá. Vamos procurar onde está a parte de temas. Slide. Eu tenho aqui duplicar slide, excluir, pular, mover para o fim. Se eu estou reorganizando para uma nova disciplina, mover por fim é interessante. Altero o plano de fundo. Aplicar um layout. Então, se eu não quero o meu slide secundário, que é um slide só de texto, eu posso aplicar um layout que tem texto e imagem, igual o Francisco mostrou. Isso é legal. Qual é a diferença? É que ele usou caixas de texto para ter mais liberdade de movimentação do texto. Isso. Posso também entrar com a parte de transições, editar o slide mestre e alterar tema. Lembra que o Francisco acabou de mostrar? Eu quero um slide mais bonito. Eu não quero branco com letra preta. Eu quero um slide mais bonito. Se eu clicar aqui no preto, o que ele vai fazer? Trocar tudo para mim. Tudo mais ou menos. Onde está o Daniel? A palavra Daniel que estava aqui, desapareceu. Não é que ela desapareceu, ela ainda está aqui. Só que a hora que eu mudei a formatação, ele não é padrão do slide. Então, as informações que não são padronizadas do Google Apresentações, ou do PowerPoint online, ou do PowerPoint offline, não vão ser alteradas com a mudança de layout. Exatamente. Como é que eu faço para resolver isso? Faço a mudança, pego o meu slide anterior do lado e fico conferindo o que foi alterado, o que não foi alterado. Se eu mudar muito do padrão do slide, ele pode, ao alterar o tema, mudar muito. Se eu usar o slide do jeito que ele vem, reparem, mudei para cinza, o que ele fez? Colocou o fundo cinza, colocou uma barrinha colorida aqui em cima, título, nome do apresentador, subtítulo, textos. Minha caixinha do YouTube está aqui, minha caixinha Daniel está aqui. Só estou rolando para baixo aqui do lado, tá? Para ver outros temas. Cliquei nesse aqui, o que ele fez? Sumiu de novo com o Daniel, sumiu de novo com o YouTube, mas aplicou nos textos padrões. Cliquei nesse outro, o que ele fez? Manteve o Daniel, manteve o YouTube. Então, não tem uma padronização do que ele vai ajustar automaticamente. Por que o Daniel e o YouTube sumiu aqui? Porque é letra preta no fundo preto. Vamos fazer mais um exercício? Vou mudar esse Daniel aqui para uma letra amarela. Formatar, texto, cor. Com verde, que eu acho que vai dar para ver independente da cor. Quando eu mudo para padrão preto, o que ele fez? Não é que ele sumiu com o Daniel. Ele simplesmente não fez nada com ele. Ele continua com a mesma fonte, com a mesma cor. Lá naquele primeiro, mesma coisa. Quando eu vou descendo, coloquei verde. O que ele fez? O YouTube continua preto aqui, E o meu slide de capa continua com o Daniel.
Isso serve para imagem, isso serve para texto, isso serve para esquema, isso serve para fórmula, isso serve para tudo que você sair do padrão do editor de apresentações. Daniel, então o que eu tenho que fazer para ter menos trabalho? Novo slide, aplicar o layout, e eu venho aqui e eu escolho o layout de 2 colunas. Aqui eu vou colocar o texto, aqui eu vou colocar outro texto. Quando eu mudar o padrão, coluna 1, coluna 2, subtítulo. Mudei o padrão, o que ele fez? Manteve o nome, coluna 1, manteve o nome, coluna 2. Aumentar o tamanho, Ctrl Shift ponto. Olha lá. Mudou meu slide de título, meu slide de texto, meu slide de 2 colunas. Ok? Então, tomem cuidado com as coisas, porque se você usa o padrão, é muito fácil de se aproveitar de todos os recursos. Tem aqui padrão verde, ó, tem o padrão vermelhinho que o Francisco mostrou. Mudou lá o título. Tem o padrão roxo, amarelo e azul. Tem como importar tema, tem um monte de coisa, tá? O que eu recomendo? Temas mais cleans, mais limpos. Pode até ser uma coisa mais assim, mas toma cuidado. Se você está chamando tanta atenção para a borda do slide, já não está chamando tanta atenção para o texto. Veja que o título está no amarelo, marrom clarinho ou amarelo terra. Não vai chamar tanta atenção assim. Vou colocar aqui o título, ó, aula de apresentações. Não ficou fácil de ler, né? Então, tomem cuidado com esse padrão, com esses padrões de apresentação. Mas, certamente, vai te ajudar um monte. Coisas importantes do Google Apresentações que vale muito a pena. Primeiro, repetindo o que o Francisco já comentou. Aqui dá para mandar direto por e-mail. Dá para fazer download em vários formatos. Isso. Inclusive em PNG e SVG, que significa que se você quer fazer um pôster para apresentação de trabalho, configura o PowerPoint e faz o pôster. Eu já fiz vários, já mandei para várias gráficas imprimirem pôsteres feitos em PowerPoint, em versões do PowerPoint, tá? PowerPoint acabou virando a marca de todos os softwares de apresentações. Outras 2 coisas que o Google Apresentações tem que são extremamente relevantes. Primeiro, tornar disponível offline. Significa o quê? Eu não preciso estar com acesso na internet para conseguir abrir a minha apresentação na sala de aula. Isso é muito bom. Outra coisa, histórico de versões. Se eu estiver trabalhando nessa apresentação por um longo prazo, ele tem um histórico de versões. E esse histórico de versões ele vai ser relevante por essa funcionalidade aqui, ó. Compartilhar. Vou criar aula de apresentações, salvei. Quando eu salvei, eu posso colocar aqui, ó, compartilhar isso para o prof. Daniel Paiva, compartilhar isso para o Francisco, ó, Francisco 25A Oliveira @hotmail. Pronto. Posso mandar uma mensagem, ó, segue. Esta é a apresentação do trabalho em grupo para dia 10. O que eu acabei de demonstrar para vocês? Além de eu, como professor, conseguir compartilhar esse material com alunos, eu também posso sugerir e recomendar que os alunos compartilhem entre eles e produzam a apresentação com você, sendo professor e tendo autorização. Você consegue ver histórico de versões.
Isso. Aquela história de só um aluno fez o PowerPoint cai por terra, porque agora você consegue ver que dia e que hora cada um dos alunos acessou e o que ele fez. Detalhe, eles podem trabalhar simultaneamente. Você pode ter 10, 20, 30 pessoas trabalhando em paralelo. Cada uma mexendo numa parte. Inclusive comentando sobre os slides, o que é muito bom. Além disso, eu posso autorizar que uma determinada pessoa seja só leitora do PowerPoint. Então, se eu fiz o slide, eu quero que os meus alunos vejam para estudar para a prova, eles são leitores. Eles não podem editar minha apresentação. Eles podem criticar, questionar, discutir, opinar. Então, eu posso dizer que eles são comentaristas da apresentação ou que eles são editores da apresentação. Quando eu clico em enviar, o Francisco vai receber no e-mail dele e eu vou receber no e-mail prof. Daniel Paiva uma mensagem dizendo, olha, tecgrupo.com compartilhou com você uma apresentação. Os editores podem alterar permissões e compartilhar, sim ou não? É você que define, é só selecionar. Os leitores e comentaristas podem ver a opção de fazer download, imprimir e copiar, sim ou não? É você que decide também. Vou cancelar, porque eu não vou mandar esse e-mail para ele, mas se eu quisesse era só mandar e-mail. E retornei para a tela onde eu posso copiar o link. Como eu estou trabalhando online, essa apresentação já está sendo salva automaticamente, assim como aquela do Francisco. Você não precisa salvar. Ela vai ser salva automaticamente. E eu posso compartilhar isso como? Copiar o link ou deixar uma permissão de modo que qualquer pessoa com o link da apresentação seja leitor, ou seja comentarista, ou seja editor. Qual que é a diferença, Daniel? A diferença é que no modo anterior eu tenho que saber o e-mail de cada um dos meus alunos. No modo atual de copiar link e compartilhar o link, eu passo esse link no quadro ou eu mando esse link no grupo do WhatsApp da turma e está resolvido. Então, ó, todo mundo vai ser leitor, copiar o link. Eu estou com o link copiado. Se eu colocar o link aqui na frente, ó, ele já preencheu. Eu já entrei na apresentação. Isso. Posso mandar esse link direto no WhatsApp. Ninguém vai ter que ficar digitando o link 1.200 vezes e decorando um monte de letras. É só clicar. Última coisa a respeito do Google Apresentações. Quando a gente chega aqui, ó, estão vendo que tem um negócio aqui na frente que chama Galeria de Modelos? A gente acabou de ver alguns temas que são interessantes, mas a gente pode ver umas coisas mais legais. Reparem que aqui embaixo, ó, a aula de apresentações está aqui embaixo, já salva com Daniel escrito em verde, ó. Não precisei clicar em salvar nada. Vamos lá, Galeria de Modelos. Quando eu clico aqui em Galeria de Modelos, ele vai abrir essa tela aqui, ó. Que eu já deixei aberta para economizar, para não correr risco em relação à internet. O que eu tenho na Galeria de Modelos? Álbum de fotos. Então, por exemplo, no caso do meu casamento, ô Francisco, ao invés de pagar um álbum de fotos individual, onde cada página tinha uma foto só, eu paguei um álbum de 40 páginas onde a gente mesmo editava as fotos. Então, a gente juntou as imagens do PowerPoint e aí mandou para o fotógrafo e, claro, ele fez todo o acabamento, mas a gente tem a história. Então, a hora que você abre o álbum em 2 páginas, é entrada dos noivos na igreja. Isso foi feito no PowerPoint. A hora que você abre a próxima página, a entrada dos padrinhos. Percebe? Então, assim, a gente conseguiu economizar uma baita de uma grana, ter uma lembrança muito mais legal, porque é uma lembrança, de fato, de passagens que nos agradam, e a gente conseguiu demonstrar, tanto para o fotógrafo, quanto para todas as pessoas que assistem
que, por exemplo, a gente colocou lá uma montagem de namoro, uma montagem de lua de mel, no preço fechado do álbum. A gente só demorou um pouco mais para poder entregar essas imagens. E tudo foi feito no PowerPoint. A gente passou isso por favor, ele editou, finalizou, ficou bonito pra caramba. Agora está muito mais fácil, que agora pode usar o modelo de álbum de fotos. Organizar casamento. Certeza. Fazer portfólio. Se você quer divulgar os materiais didáticos que você criou, as artes que você desenhou, música, poema, todas as coisas que você fez tem aqui. Livro de receita, catálogo, convite para festa. Então, por exemplo, a gente foi alugar um espaço para fazer aniversário do meu filho e eles pediram os dados para fazer um convitinho para a festa. E davam uma quantidade de convites. Como a gente mora em outra cidade, a gente não ia entregar os convites em mãos. A gente ia mandar tudo digital. Então, não fazia diferença quantidade de convites em papel, ou imã de geladeira, ou qualquer dessas coisas. A gente preferiu o modelo digital e mandou para todo mundo da família. A gente mesmo pode fazer, a gente mesmo pode editar coisas. Anuário, outro modelo de álbum de receita, apresentação de protótipo, de feira de ciências, estudo de caso, proposta de consultoria, argumento de venda, certificado, cartões, plano de aula, com aquele modelo que o Francisco mostrou de linha do tempo, projeto, feira de ciências, certificado de aluno. Tudo dá para fazer de um modo mais simples. Claro, tem um problema associado a isso? Tem. Esses layouts todos aqui, esses modelos todos, estão disponíveis no mundo inteiro. Então, o seu certificado não vai ser único, a sua apresentação na Feira de Ciências não vai ser única, o seu projeto, o seu cartão, isso não vai ser único. Onde está a parte de ser único? Ou na sua capacidade criativa, ou na capacidade criativa de alguém que vai trabalhar para você. Então, por exemplo, aquele modelo que o Francisco mostra agora há pouco, ele é um modelo que o Francisco mudou o layout de algumas formas para dar a assinatura dele num trabalho que ele foi contratado para fazer. Uhum. Ok? Então, assim, o que a gente está fazendo? Melhorando a qualidade e instrumentando vocês para que vocês consigam criar umas apresentações mais legais. Então, vocês vão conseguir criar um material mais interessante, mais legal, mais atrativo para vocês, mais atrativo para os alunos. Mas também vocês vão perceber, aos poucos, o quão é importante o aluno ter acesso a um material mais limpo, ter acesso, de fato, a esse PowerPoint, mesmo que numa versão reduzida, e cobrando deles algo que seja num nível maior do que decoreba, num nível maior do que se lembrar daquela aula, do que associar coisas muito diretas. A gente agora consegue disponibilizar material e fazer coisas que eu tenho feito já, que são cobranças de pensamento crítico, posicionamento crítico. Quero saber qual é a opinião desse aluno, como é que ele contribui com a minha aula, como que ele vê diferente essa aula. E aí, você tinha travado, Francisco. Eu quero saber como esse aluno vê diferente esse conteúdo, como que é a realidade dele, como ele traz a realidade dele para dentro da sala de aula e como é que a gente pode incorporar isso para ter aulas cada vez mais legais. Bom, a gente está chegando ao final do vídeo. Francisco, mais uma vez, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo por ter conseguido organizar esse material para a gente apresentar de graça aqui para o pessoal. Aos poucos a gente vai tentando ajudar os professores aqui da região e do Brasil inteiro, porque esse vídeo fica disponível no YouTube para todos. Então, agradecer mais uma vez, né, a oportunidade. Muito obrigado, Daniel, de estar passando esse conhecimento, né, esse pouco conhecimento que nós temos, mas que torna-se essencial, principalmente hoje para os professores, que nesse novo cenário educacional que se colocou, né, muitos professores ainda têm essa dificuldade de se adaptarem, né?
do uso das mídias sociais, da interação com os alunos de forma online, né? Muitos deles até me procuram, às vezes, pedindo, solicitando uma ajuda com até mesmo softwares simples que são usados em auxílio junto com as redes sociais. Eles não conhecem, não sabem como mexe com aquilo, nunca trabalharam com aquilo antes, né? Então, às vezes, eles me procuram mesmo para ajudá-los em relação a isso. O Daniel deixou, né, o e-mail já destacado ali. Aqueles que quiserem procurar também podem mandar um e-mail, caminhar um e-mail, se quiserem alguma ajuda em relação a esse tipo de material, consultoria, auxílio. Estou sempre à disposição, irei responder a cada um. E, mais uma vez, agradecer ao Daniel pela oportunidade de estarmos discutindo, estarmos conversando a respeito disso, que realmente é um tema muito importante. E, nesse cenário atual, é essencial para cada docente, né? É isso aí. Bom, só lembrando que esse foi um assunto trazido pelos professores, trazido pelas pessoas que fizeram a nossa capacitação agora em 2021. Então, a gente continua completamente aberto a tentar buscar soluções, tentar encontrar parceiros, gerar esse tipo de conversa, onde a gente apresente para vocês o que normalmente é um curso de 40 horas, 30 horas, passo a passo, muito detalhado, com um monte de informações que a gente acaba não utilizando no dia a dia. A gente quer apresentar para vocês em 1 hora, 2 horas, mas de uma forma que seja muito útil para vocês terminarem esse vídeo já tirando proveito das informações que a gente está passando aqui. Francisco, mais uma vez, muito obrigado. A você que acompanhou esse vídeo até aqui, considere curtir, compartilhe esse material com seus alunos, com seus amigos, com os colegas professores, diretores, secretários, toda a comunidade que você achar que pode se beneficiar desse material. Muito obrigado mais uma vez por acreditar, confiar e passar algumas informações para a gente. Você sempre ajuda a gente a encontrar algo que seja mais apropriado e direcionado para te ajudar. Muito obrigado, Francisco. Tchau para vocês. Um grande abraço.